Continuando nosso estudo da eletrodinâmica, nós vamos estudar hoje o potencial elétrico, que nós representamos pela eletrovisão. Para nós entendermos o conceito de potencial elétrico, vamos fazer uma analogia entre as energias potenciais elétricas e energia potencial gravitacional. Se nós tivermos um corpo de massa m a uma altura h do solo, nós temos que a energia potencial gravitacional desse corpo é dada pela fórmula mgh. Nós vimos isso em mecânica. Esse GH nós chamamos de potencial gravitacional. Da mesma forma, se nós tivermos uma carga Q no ponto A e nós quisermos saber o potencial em relação a um ponto B, nós vamos ter que a energia é dada por um potencial, que vai ser o potencial elétrico, vezes a carga. Ou seja, o potencial elétrico é dado pela energia dividido pela carga. Nós também vimos em mecânica que o trabalho de uma força é a variação da energia potencial. Como a força elétrica ela é constante aqui, vale Q vezes E, nós podemos substituir força, o trabalho como força vezes distância e a força como Q vezes E. A variação de energia potencial é dada por Q vezes as diferenças de potenciais entre os pontos A e B. Se nós simplificarmos aqui, nós temos que o VAB, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, vale o campo elétrico vezes a distância AB. Para facilitar nossa fórmula, nós temos que V é igual a ED. Vamos ver agora como é que nós calculamos o potencial dado por uma carga pontual. Se nós tivermos uma carga pontual aqui, a uma distância D de uma carga Q, no ponto A, nós sabemos que o potencial é dado por V igual a E vezes D. Nós já calculamos esse valor do campo elétrico de uma carga pontual na aula anterior, que vale K, Q, que é a carga, dividido pela distância ao quadrado. Vezes a distância D, nós vamos ter que o potencial entre V e AB vale K, Q sobre D. Agora nós vamos ver as propriedades do potencial. Sempre no sentido das linhas de força do campo elétrico, o potencial diminui. Ou seja, se nós tivermos uma carga positiva, nós sabemos que a linha de força é radial saindo da carga. Se nós tivermos dois pontos A e B, como B está mais afastado no sentido da linha do campo elétrico, o potencial em B é menor que o potencial em A. De uma forma parecida, nós temos que uma carga negativa também tem linhas de força radiais, só que elas estão no sentido entrando na carga. Então, se nós temos dois pontos C e D aqui, com o ponto C mais próximo da carga, o ponto C tem potencial menor que o ponto D, porque ele está mais à frente no sentido da linha do campo elétrico. Uma propriedade muito importante do campo elétrico, da força elétrica, é que ela é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É aquela que, para nós calcularmos o trabalho entre dois pontos A e B, não importa a trajetória, só importam os pontos iniciais e final. Então, se nós fizermos um trajeto, como esse trajeto 1, ou trajeto 2, ou trajeto 3, ou esse louco trajeto 4 aqui, nós temos que os trabalhos realizados por qualquer um desses caminhos é igual e vale o valor da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. O campo gravitacional ele também é um campo conservativo. Se nós tivéssemos um corpo e ele vai cair no chão, por exemplo, vamos abandoná-lo, primeiro ele vai fazer esse trajeto. Agora nós vamos jogar ele para cima e ele vai cair fazendo esse trajeto. Nós vamos atirá-lo horizontalmente e ele vai fazer esse trajeto. Não importa. Em qualquer uma dessas três situações, o trabalho realizado vai ser igual. Vamos definir agora o que são superfícies equipotenciais. Como o próprio nome diz, equi igual, potencial é a potência elétrica. Então vão ser superfícies que possuem o mesmo potencial elétrico. Se nós tivermos
uma carga pontiforme, a superfície equipotencial vai ser uma circunferência. Ou seja, como numa circunferência com o centro sendo a carga, todas essas distâncias aqui vão ser iguais, vamos chamar de Rzinho, o potencial em cada um desses pontos vai valer K, Q, sobre Rzinho. Como Rzinho para o A, para o B e para o C são iguais, os três potenciais também vão ser iguais. Se nós tivermos um campo elétrico uniforme, a nossa superfície equipotencial vai ser um plano perpendicular a essas linhas do campo elétrico. Ou seja, o potencial em A é igual ao potencial em B, igual ao potencial em C, já que eles estão sobre uma mesma linha que é perpendicular às linhas do campo elétrico. Nós podemos também calcular a potência do campo elétrico. Se nós sabemos que o trabalho é a carga vezes a variação do potencial, nós podemos dividir os dois lados pelo tempo, trabalho por tempo é a potência, e carga por tempo é a corrente elétrica. Então, nós temos que a potência de uma diferença de potencial elétrico vale V vezes I. Vamos fazer agora um exemplo. Nós podemos aplicar o conceito de superfícies equipotenciais e usar a fórmula que nós aprendemos no início dessa aula, que a diferença de potencial é dada por E vezes D. Além disso, nós vamos ver os sinais das diferenças de potencial. Nós vimos que no sentido das linhas de força, o potencial diminui. No primeiro caso, nós vamos calcular o potencial entre A e C. O potencial entre A e C é o VA menos o VC. Nós temos que o VC é menor que o VA, porque o C está mais à frente no sentido da linha de força, o A está mais recuado, então esse potencial com certeza é positivo. Agora nós só vamos aplicar a fórmula para saber o valor dele. O E é uma constante, vale 100 Nm por metro, e a distância entre esses dois pontos é 2. Logo, nosso potencial vale 200 volts. O potencial de A para B, bem simples de calcular. Como eles fazem parte de uma superfície equipotencial, o potencial de A é igual ao potencial em B. Logo, a diferença de potencial é zero. Agora, vamos calcular a diferença de potencial de A para D. Nós sabemos que o potencial em D é igual ao potencial em C. Então, VA menos VD é igual a VA menos VC, porque o C e o D estão sobre uma superfície equipotencial. Então, os potenciais deles são iguais. Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e D e entre os pontos A e C são iguais, 200 volts. De B para C, a mesma coisa. Como o potencial em B é igual ao potencial em a diferença entre B e C é igual à diferença entre A e C, que vale também 200 volts. A diferença entre B e D é a mesma coisa, é o campo elétrico vezes a distância, também vale 200 volts. Com esse exercício, o que nós vimos? Nós vimos que não importa a posição em que os pontos se encontram sobre a superfície equipotencial. A diferença entre os pontos vai ser sempre a distância, a diferença correspondente à distância entre as superfícies equipotenciais. Ou seja, nós poderíamos ter ponto aqui, 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 não importa. A diferença entre qualquer um desses pontos a qualquer um dos pontos dessa reta aqui seriam iguais. Nossa aula de hoje encerra por aqui e nós vimos as definições de potencial elétrico. Na próxima aula, nós vamos ver de novo as definições de potencial elétrico. Só que dessa vez, nós vamos fazer as definições usando o cálculo diferencial, fazendo uma coisa mais aprofundada, o pessoal que já tem algum conhecimento básico da matéria de cálculo. Então, até a próxima.